Alô, meu povo, boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui para fazer uma live a respeito do meu livro. Nesta tarde quero apresentar novamente Liderança Eficaz, Liderados com Excelência. Nessa oportunidade eu quero trazer para vocês aqui um pouco do capítulo 4 do meu livro, que fala acerca da liderança exemplar. Como já falei em outra live, outro vídeo que eu deixei, acerca de outras lideranças, liderança exemplar vai nos trazer a noção de liderança exemplar emerge como um farol em tempos conturbados, onde muitas vezes o surge, eclipsa o importante. Liderar exemplarmente é mais do que simplesmente ocupar uma posição. É mais do que simplesmente ocupar uma posição de destaque. Trata-se de encorajar, inspirar e motivar aqueles ao seu redor. Então, na essência, um líder exemplar proporciona um espaço seguro para que sua equipe cresça, floresça e atinja seu potencial máximo, tudo quanto demonstra valores ético e integrante, ou a integridade do líder. Este é o número 4, liderança exemplar. Quero deixar para vocês aqui alguns textos deste livro apresentando. Quem não entrou ainda, quem vai entrar aí, estou esperando um pouco, sobre o meu livro de liderança eficaz. Um livro muito importante, com certeza, para toda liderança. Então nós temos aqui também mais um exemplo sobre liderança exemplar. Um exemplo prático pode ser encontrado na jornada de uma empreendedora que após enfrentar um grande revés financeiro em suas stand-up, convocou sua equipe para discutir abertamente as falhas e explorar soluções juntos. Esse gesto não só fortaleceu a confiança mútua, mas também levou à inovação que a empresa não havia considerado antes. A capacidade de transformar a diversidade em oportunidade foi a chave para a recuperação e o crescimento, demonstrando que uma liderança exemplar é muitas vezes testada em tempos de crise. Então nós falamos sobre liderança exemplar dentro desse livro, principalmente nesse contexto, ou no capítulo 4, e demos um exemplo aqui de uma pessoa que tinha uma certa empresa. Vamos ver que ela estava passando por uma crise existencial no momento da sua gestão e não tinha ou não achava uma saída. Ao revés das suas falhas e fraqueza, ela resolveu adaptar o modelo de comunicação, um modelo de ouvir outras pessoas dentro da equipe. Quando ela assume este papel como líder, em ouvir a sua liderança, os seus liderados, vamos dizer assim, quando ela ouve o seu liderado, ouve palpite, aceita ideias, vamos dizer que ela fortaleceu a confiança e trouxe uma solução junto com sua equipe. Sua equipe mostrou um plano de ação para que ela pudesse pôr em prática, e assim nós vamos ver que ela conseguiu resolver e trouxe oportunidade, e foi a chave da recuperação. E também deu crescimento, demonstrou uma das lições de líder exemplar. É muito importante nós, como líderes evangélicos, líder de empresa, você que é empresário, muitas das vezes está apertado, está difícil, não sabe por onde sair, reúna a sua equipe. Traz uma solução junto com toda a equipe que você vai considerar e vai ver que dali vai brotar uma ideia excelente.
E a equipe em si vai delegar, ou você vai delegar a equipe para trazer uma solução e você vai participar dessa solução. Então vamos ver que um exemplo do líder eficaz dentro da sua liderança é primordial em ouvir, em estar em escuta, em dar atenção para os seus liderados. Nós aprendemos nos outros capítulos que liderança dentro de uma empresa, dentro de recursos humanos, dentro da igreja, a gente está lidando com pessoas. Pessoas para pessoas. E o líder que é ético, um líder que é compreensivo, um líder que entende e compreende o modo que nós estamos vivendo no século 21, que a liderança eficaz, um líder por excelência, um líder exemplar, é aquele que demonstra confiança na sua equipe, é aquele que demonstra autoridade para a sua equipe, delega a autoridade. Delegar autoridade não quer dizer totalmente deixar à vontade ou deliberar todas as coisas, não. O líder sempre vai ser líder, o líder sempre vai estar no controle, mas entendo aqui dentro dessa posição de um líder exemplar, é aquele líder que está em todas as conexões, tanto no feedback quando precisa de um feedback juntamente com os seus liderados, ele vai aprimorar os seus conhecimentos e também vai dar oportunidade para crescer mais um líder dentro da equipe. Então, o líder prático, a prática de um líder exemplar é fazer com que os outros reconheçam a sua liderança exemplar. Então, nós temos aqui mais um assunto importante. Nesse quarto capítulo, exploramos as nuances da liderança exemplar, da autoconsciência à colaboração, passando pela resiliência e a construção de legados. São muitas as dimensões que compõem uma liderança verdadeira e inspiradora. Portanto, ao lidar seu caminho, lembre-se de cada passo representa uma oportunidade, não só para liderar, mas para se tornar uma referência de excelência e integridade na vida daqueles que o cercam. Então, muitas das vezes, uma oportunidade que o líder tem de apresentar um trabalho, de trazer para a equipe uma chance, uma oportunidade de mostrar os seus trabalhos, as suas funções. Cremos assim que eles entendem que realmente são úteis na sua função. Quando o líder delega, quando o líder deixa, quando o líder dá uma dimensão para a equipe trabalhar, nós entendemos que realmente a equipe evolui, desenvolve, tem a capacidade de exercer uma liderança forte. E o líder, ele fica como um exemplo para esta equipe. Em última análise, ser um líder exemplar exige um compromisso contínuo com o crescimento pessoal e desenvolvimento dos outros, criando um ciclo virtuoso que se perpetua através das gerações. Então, em última análise, ser um líder exemplar exige um compromisso também. Um líder exemplar, existe uma característica que só ele cria, que só ele vai ter, mas ele pode transmitir também à equipe. O líder exemplar é aquele líder que dá muitas das vezes a sua atenção, dá a sua oportunidade, ele delega autoridade, mas também ele demonstra respeito pela sua liderança. Ele sempre é pontual nos seus compromissos, é fiel aos seus compromissos com sua liderança, na sua gestão, e também não é egoísta
para estar em cima do seu cargo, ou para fazer do seu cargo um púlpito ou um palanque de autoridade. Ele demonstra simplicidade, ele mostra autoridade, com certeza, mas ele é aquela pessoa simples e também honesta. É o primeiro a chegar no compromisso, o último a sair, sempre dando exemplo em tudo, tanto na convivência social, familiar e também espiritual. O líder, quando nós falamos em eclesiástico, o líder espiritual, ele sempre é o exemplo de tudo. O líder espiritual, ele sempre vai trazer ou vai acarretar sobre ele a importância de ser exemplo em seus fazeres, em suas demandas. Por exemplo, um líder espiritual que rege uma comunidade espiritual, uma crença espiritual, ou também uma igreja, um setor de uma certa igreja, esse líder, ele é exemplo em tudo, no trato, no falar, na posição, muitas das vezes até mesmo no seu caráter, na negociação. Ele é um exemplo, porque um líder que não é exemplo nos seus negócios, nas suas fazendas, no seu bem-estar, no lar com a família, o líder não pode estar na frente de uma liderança se não for um exemplo nesses requisitos. Porque como ele vai poder ensinar, como ele vai poder transmitir o ensinamento, principalmente na área eclesiástica, se ele não é referência, se ele não tem uma referência pública, se ele não tem uma referência eclesiástica, não tem uma referência espiritual. O líder espiritual sempre é mais devotado à oração, à leitura da palavra. O líder espiritual sempre é mais devotado a uma consagração, um determinado trabalho específico, quem sabe até um dom de cura, um dom de milagre. Ele é um exemplo para a sua comunidade ou para a sua equipe que ele está liderando. Nós temos aqui, falando para os irmãos que entraram agora, quero deixar um abraço a todos aqui, Keila Teixeira, nós temos aqui a Kellen, né? Temos também Modemir, que prazer estar convosco, pelo visto Modemir, Vandeleia Ramos. Estamos apresentando nosso livro Liderança Eficaz. É um prazer e quero deixar já à disposição de mão de todos que quiserem assim adquirir. Nós temos em mãos alguns exemplares. Esse livro de liderança, nós estamos falando do número 4, o capítulo 4, sobre o líder exemplar dentro da sua liderança, tanto no ramo eclesiástico quanto no ramo secular, né? Então eu estava falando sobre a competência do líder ser um exemplo. Então temos uma análise cuidadosa dos líderes que se destacam ao longo da história. Revela traços comuns de excelência, como muitos deles se tornam ícones em suas áreas de atuação. Neste segmento, vamos examinar alguns desses exemplos inspiradores e como suas histórias podem nos ensinar sobre a verdadeira liderança. Então, em análise cuidadosa, nós vamos ver que alguns líderes, nós já estávamos falando um pouco antes, que alguns líderes eles vão se destacar na sua liderança, que vai ficar como ícone, ou vai ficar como referência espiritual para algumas pessoas. Dentro desse livro, Liderança Exemplar ou Liderança Eficaz, Liderando com Sucesso, eu tenho esse índice marcado aqui que líderes que se destacam ao longo da sua história revela traços muito excelentes, como muitos deles se tornam ícones, ou se tornam referência para as outras pessoas. Nós temos vários, se nós fosse dar depoimento, testemunho de pessoas que são referência para nós. Nós temos no nosso campo eclesiástico em Araquarim, como nosso pastor presidente, pessoa de caráter, pessoa responsável, pessoa que tem um compromisso com a palavra, um compromisso com a verdade, com o cuidado da sua igreja, com o cuidado dos seus líderes. E também nós temos outros exemplos, trazendo para a Bíblia Sagrada, nós temos o exemplo do apóstolo São Paulo,
o apóstolo São Paulo, vão ver que é um ícone referencial do Novo Testamento, como exemplo de pastor, como exemplo de liderança, como exemplo de apóstolo, como exemplo de sacerdote, um homem que pregou, que ensinou dentro de contextos histórico e também teológico, trazendo ensinamento para a liderança, para os líderes que querem atuar e tanto aqueles que estão atuando na sua função espiritual e também nos cargos também seculares. Entendemos assim, compreendo e entendo que a nossa liderança tem que ser forte e eficaz. Uma liderança eficaz, ela traz um símbolo de uma liderança exemplar. Então esse ícone em sua área de atuação, nesse segmento, vamos examinar alguns desses exemplos inspiradores. Pense em Martinho Lutero, que foi um grande exemplo também na era da Idade Média, né, que trouxe uma grande referência para nós. E temos outros mais, alguns homens dentro desse contexto, dentro desse livro aqui, Liderança Eficaz, de homens que deixaram, que marcaram a história com a sua liderança. Não é uma liderança fraca, não é uma liderança, né, desajustada. Nós não vamos assim assistir, não vamos trazer homens assim que arruinaram as suas carreiras, não. Vamos entender que dentro da liderança exemplar, nós temos muita referência dentro da história humana e também dentro da história eclesiástica. Então quero deixar aqui para nossos irmãos que estão nos ouvindo, para nossos amigos, está o Zélio Guetezinho também, Deus abençoe. Nesta tarde, estamos ao vivo aqui numa live, fazendo para apresentar cada dia ou em cada 2 dias mais ou menos, eu vou trazer um capítulo deste livro para deixar em memória, para deixar uma reflexão, um pensamento sobre liderança eficaz, que está dentro do contexto desse livro aqui. É muito importante, faz sentido e vai servir para muitos líderes que estão atuando. Se ele for procurar um exemplo, procurar examinar algumas coisas sobre liderança eficaz. Então nós temos aqui alguns assuntos. Assim, implementar essas práticas é fundamental para aqueles que buscam se tornar líderes exemplares, através de uma comunicação clara, empatia, uma visão inspiradora, integridade e adaptabilidade. Qualquer um pode trilhar o caminho da liderança exemplar. O desafio é contínuo e exige compromisso, mas o resultado, tanto para o líder quanto para a equipe, são recompensadores e muitas vezes transformadores. A jornada de um líder é, em essência, uma oportunidade não apenas de liderar, mas de impactar vidas e criar legado duradouro. Então veja que é importante esse assunto que nós trouxemos dentro desse livro, né? Que dentro da empatia, uma comunicação clara, uma visão inspiradora, integridade e adaptabilidade, se adaptar com o seu grupo, se adaptar com o seu colegiado. Vamos entender que toda equipe, quando tem um líder bem sucedido, não digo financeiramente, mas intelectualmente capacitado para conseguir entender e compreender o que os seus liderados precisam. Muitas das vezes o líder precisa ser um pouco psicólogo, um pouco psiquiatra, um pouco terapeuta, para conhecer o sentido da sua equipe ou dos seus liderados. Nem todos os liderados vão se adaptar com um líder eficaz, um líder de excelência. Mas o líder precisa fazer com que a equipe se adeque ou se adapte à sua integridade. Veja que realmente o líder vale a pena seguir. Eles vão ver que realmente o líder vale a pena ter um líder como esse
ao seu redor ou seguindo um líder desse. Quando nós olhamos para a história de algumas pessoas, que nós olhamos assim, quem vai seguir esse líder? Quem tem coragem? Quem é que segue um líder desse? Quem é que anda com uma pessoa dessa? Nós vamos ver que é muito ruim e negativo. Mas quando nós apresentamos um líder que tem excelência, um líder que tem capacidade, um líder que é honesto, um líder que é simples na sua fala, mas é inteligente na sua capacidade, porque não quer dizer que é simples, não tem que ser atrasado, não precisa ter estudo. Um líder tem que ser preparado em todas as áreas. Em qualquer momento, dependendo da sua liderança ou dependendo do local que ele pegue uma liderança, o líder ele tem que estar apto para aquela região. O líder tem que saber se comunicar com a sua plateia, tem que se comunicar com a sua liderança, com a sua equipe, seja numa igreja pequena, seja numa igreja grande, seja numa fábrica pequena, seja numa fábrica grande, ou seja no setor de uma fábrica grande. Quem sabe, aonde for colocado esse líder, ele vai destacar, vai despontar, ele vai aparecer como um bom líder e um líder exemplar. Todos vão ter o reconhecimento e vão querer seguir esse líder, porque ele é um ícone da verdadeira liderança exemplar. Então é isso que eu quero deixar para vocês. O líder inspira, né? O líder traz resultado, tanto para o líder quanto para a equipe. E são recompensadores, muitas das vezes transformadores. O líder ele não tem só a capacidade de liderar, ou de mandar numa equipe, ou de dirigir uma equipe. O líder tem a capacidade, o líder tem que ter uma capacidade de transformar a vida, de organizar a vida do seu liderado. Tem um capítulo aqui dentro do meu livro, desse livro Liderança Eficaz, que ele vai trazer como eu posso fazer meus liderados prosperarem. Esse é um dos capítulos muito importantes desse livro, porque o líder ele tem que saber transformar vidas também. Ele tem que ajudar as pessoas a prosperar no seu negócio. As pessoas não podem viver toda a vida a mesma coisa, tem que ter ambição. Ambição de adquirir, primeiramente, conhecimento. Adquirir a intelectualidade, ser intelecto mais atuante na sua prática da liderança e ver que os seus liderados venham para o seu lado. Enquanto mais prático o líder for, mais ele vai conseguir reunir a sua liderança. Com certeza, essa equipe vai ser bem treinada, essa equipe vai ser bem sucedida e vai mostrar resultado para a sua empresa. Então, quando você não está atingindo isso, precisa de uma ajuda de alguém. Se você for chamado como líder e não está atingindo, quem sabe a tua equipe, quem sabe a tua empresa, quem sabe o teu negócio, está parado, está estagnado, está a mesma coisa de quando abriu, está a mesma coisa de quando começou, quem sabe. Você precisa de uma ajuda, você precisa de um auxílio de alguém, porque sempre nós temos alguém que está disposto a nos ajudar. Deus sempre levanta pessoas para nos capacitar, porque ninguém nasceu líder diretamente pronto. Existe o líder nato e existe o líder inato, aquele que nasce com um espírito de liderança, a capacidade para liderar as pessoas, mas ele precisa também ser treinado, ele precisa também ser adequado às situações, então ele precisa aprender. Mas tem alguns que assumem as suas lideranças e não têm habilidade, que liderar quer dizer dirigir, controlar e mandar. Mas dentro desse conceito de liderar, dirigir, comandar, não quer dizer que a pessoa tem que ser controlador, manipulador, não. Ele tem que fazer com que as pessoas se transformem. Ele pega uma equipe, quem sabe, ruim de trabalhar, quem sabe ele pega uma empresa toda quebrada, ele pega uma empresa falida, ele tem que fazer com que essas pessoas se transformem em empreendedores, quem sabe nos empregados bons, numa visão de visionário, e também comece a dar fruto ou produzir na própria empresa ou também dentro da igreja.
nos seus setores. Quem sabe você que está aqui como líder espiritual tem um cargo numa igreja, tem quem sabe um departamento, quem sabe dirigente ou pastor de igreja, não está conseguindo desenvolver. Precisa o método da liderança exemplar, da liderança eficaz, precisa as ferramentas adequadas como líder para criar uma posição que a sua equipe ela venha a desenvolver e venha promover transformação nessa equipe. Quando você entra, a equipe está ruim, está difícil de liderar, está complicado. Você vai ter que achar um caminho aonde faça com que coloque eles dentro do caminho da liderança exemplar. Você vai ser um exemplo, vai começar arrumando a casa, vai começar arrumando a estratégia e a liderança vai começar a seguir você. Por mais difícil que esteja a atualidade, a situação, mas nós vamos ver que Deus vai lhe dar graça, Deus vai conceder graça, sabedoria, habilidade, seja numa empresa, seja qualquer lugar que for. Deus vai abrir a porta para você. Deus vai abrir o entendimento. Se precisar de uma ajuda, nós estamos aqui também para orientá-lo. Se alguém precisa de uma opinião, de um conselho, precisa de quem sabe de uma palestra dentro do teu conceito de trabalho, que seja tanto físico como eclesiástico, nós também conseguimos dar palestra com apostilas e coisas mais para instruir a liderança em si. Não somos os melhores, mas procuramos atuar da melhor forma. E geralmente o líder é esse. Procura atuar da melhor forma até que ele venha trazer excelência da sua liderança. Porque um líder por excelência é aquele que faz acontecer dentro do seu departamento. Então quero deixar nessa tarde aqui para os meus amigos, irmãos que estão nos ouvindo. Existe mais coisa aqui, eu não quero estender muito essa live para não ficar muito comprida. Nós estamos aqui, a importância de criar um legado de liderança exemplar não pode ser submetida a um legado. É como uma marca indelével deixada por aquele que se dedicaram a liderar com propósito e intenção. É a influência que continua a se expandir mesmo após a partida física do líder. Quando um líder verdadeiro cultiva essa perspectiva, ele não apenas se conecta em resultados imediatos, mas também molda o futuro de sua equipe e a cultura da organização. Então, o verdadeiro líder, nós vamos ver que realmente ele vai trabalhar em cima da importância de criar um legado, de deixar uma liderança exemplar. Não importa o começo, não importa o início, do jeito que ele pegou a instituição, do jeito que ele pegou a fábrica, do jeito que ele pegou a empresa como líder para tocar certo departamento, não importa do jeito que ele pegou a igreja ou o departamento, mas o importante é que ele vai fazer um trabalho a curto e a longo prazo. Ele vai continuar fazendo o trabalho e vai desenvolver uma estratégia para que as pessoas comecem a segui-lo de uma forma extraordinária e consiga enxergar nesse líder um exemplo, consiga enxergar nesse líder uma influência que continua a se expandir, até mesmo quando ele falte, ou até mesmo quando é tirado do cargo, ou até mesmo quando vai ou parte dessa vida, ele deixa seu legado. Muitas das vezes nós nos preocupamos com agora, não é verdade? Mas nós temos que nos preocupar como líder. Eu estou falando aqui nesta tarde sobre o meu livro de liderança eficaz, esse livro que é um exemplo para os líderes, manual da liderança eficaz. Entendemos que o líder, se ele partir dessa terra, ele vai deixar um legado. E qual é o legado que nós temos para deixar para a nossa liderança ou para a nossa cultura? O que vão falar de nós? O que as pessoas dirão de nós depois?
o seu nome simplesmente vai virar uma rua, vai virar simplesmente um colégio, não vai ter memória, não vai ter escritos, não vai ter nada que lembre mais. Vai ser só um passado da pessoa que passou por ali. Quem sabe, vão dizer assim, foi um bom líder, foi um exemplo no nosso meio, tivemos gosto, o prazer de estar com eles ou com ele aqui nesse período, ou mesmo também o deixar da sua atividade física, quem sabe na empresa, sai para abrir o seu próprio negócio como líder, vai deixar saudade na empresa, vai deixar saudade no seu trabalho, é um legado que vai deixar. Então o líder ele precisa prestar atenção nesse índice, né, como líder exemplar, querendo influenciar na continuação, expandir mesmo após a sua partida. Também, quando um verdadeiro líder cultiva essa perspectiva, ele não apenas se concentra em resultado, porque o resultado para ele está nos recursos humanos, o resultado para ele está nos valores éticos da família em que ele está trabalhando. A sua equipe é uma família. Então esse resultado imediato, financeiro, para muita liderança no começo não tem muita importância. O importante é organizar a sua equipe, saber que ele está trabalhando com uma equipe de seres humanos, com uma equipe de pessoas que estão ao redor dele, que precisam de uma assistência. Muitas vezes um liderado nosso que está no nosso grupo não está dando resultado porque ele está com uma falha dentro de casa, está com uma falha na família, está com uma falha no casamento. Muitas vezes o nosso liderado está com uma falta de alguns bens, de alguma necessidade, e o líder não consegue. Muitas das vezes o líder que não é um líder exemplar, que não é um líder ativo, que não é um líder que gosta de escutar, que não gosta de ouvir, que não gosta de atenção para a sua equipe, muitas das vezes o seu liderado vão se fechando, vão saindo do ciclo, vão abandonando, e quando vê, o líder está sozinho para atuar e não tem respaldo humano, quem sabe não tem ocupação humana para estar junto dele de trabalhando. Então um líder que dá respaldo para a sua equipe, um líder que dá atenção, um líder que dá ouvido, um líder que senta para escutar o seu liderado, que muitas das vezes está em crise de ansiedade, está em crise de, muitas das vezes, emocional, e o líder escuta, e quando o líder não tem condições de resolver, ele encaminha para uma terapia, ele encaminha para um liderado maior, ele encaminha para uma pessoa autorizada a fazer esse trabalho, e a pessoa vai se sentir em casa, nunca vai querer deixar esse departamento, nunca vai querer deixar essa empresa, porque ele é bem cuidado, o líder cuida. Então o resultado imediato para o líder às vezes não é muita importância, mas ele molda o futuro da sua equipe e a cultura da organização. Então ele vai trabalhando dentro da equipe, vai ver que lá na frente vai dar futuro, e a organização vai crescer, seja ela eclesiástica, seja ela física, tá? Ou secular também. Qualquer entidade vai trabalhar dessa forma. E se nós aplicarmos isso nos nossos grupos, nós vamos saber que o resultado vai ser excelente. Então quero deixar aqui nessa tarde, né, um livro, Liderança Eficaz e Liderados com Excelência. Quando nós temos uma liderança eficaz, nós temos o liderados com excelência. É muito bom este livro. Quero deixar aqui para vocês, nós temos dentro desse livro aqui 12 capítulos. Primeiro, a introdução. Segundo, liderados com sucesso. Eu já li no outro vídeo. Tá? Um líder por excelência. Liderança exemplar, foi o que nós lemos hoje, número 4. Depois nós vamos ler liderança e ética. Ética dentro da liderança. Como fazer meus liderados prosperarem. Esse aqui é um capítulo exemplar, um capítulo fenomenal que vai mudar a tua visão acerca da tua liderança. Também nós temos liderados bem alinhados. 2 capítulos vai falar sobre os liderados, a importância do líder cuidar da sua equipe. Liderados bem alinhados. Saber como colocar, moldar,
tirar, remover, colocar líderes e fazer líderes. Sou um líder ou sou liderado? É outra mensagem, um outro texto que vai falar muito sobre liderados, sobre líder, ser exemplo ou ter a liderança. Como conhecer um líder autêntico? Aqui vai falar um pouco para o liderado, reconhecimento, autenticidade da pessoa do líder dentro do grupo. Também desenvolvendo um ambiente de confiança. Um líder tem por responsabilidade harmonizar o ambiente onde trabalha. A jornada contínua da liderança, vamos ver depois do encerramento. Então é um livro muito rico sobre liderança, esse que nós lançamos aqui, graças a Deus, né, e pela misericórdia nos deu esse assunto, e em breve, se Deus quiser, nós estamos lançando o segundo livro, que vai falar acerca das mensagens que está escrito no Evangelho segundo escreveu João. Vai falar sobre os 8 milagres que Jesus realizou no Evangelho que João escreveu. Então deixo aqui esse livro, um livro por excelência, um livro de liderança eficaz, liderados com excelência, muito importante. Deixo frisado aqui aos nossos irmãos. Então eu quero dizer, e quero deixar, cada dia ou 2 dias mais ou menos, vou fazer uma live, fazer o lançamento dos capítulos desse livro, para fazer o lançamento. Esse livro foi lançado agora faz simplesmente 6 meses, já vendemos aí em torno de 150 modelos dele já. E vamos, eu creio que daqui um mês e pouco, nós estamos com o segundo lançamento, se Deus quiser, dando-nos assim essa oportunidade. Queremos também aqui agradecer a presença do Oswaldir Barcelo, que Deus abençoe, nosso amigo e presbítero Ademir Esperoto, que Deus o abençoe, a Kelly Teixeira, Natanel Santos, Deus abençoe. Também temos aqui conosco, nesta oportunidade, também nosso amigo e pastor Ezequiel, lá do Paraná. Osélia Guitezing, Deus abençoe nossa prima, Vandeleia Ramos. E também temos conosco aqui nesta oportunidade Ezequiel Souza. Deus abençoe, Ezequiel, um abraço. Esse livro vai fazer muito sucesso, Ezequiel. Daqui uns dias nós estaremos aí no Paraná contigo, aí demonstrando, fazendo uma palestra sobre liderança eficaz. Vamos estar aí. Também nós estamos atuando na área de psicanalista, terapeuta e psicanalista clínico também. Daqui um dia nós vamos fazer aí, quem sabe, um grande movimento ali no Paraná, em Maringá, com Ezequiel Souza. Deus abençoe, um abraço a todos, uma excelente tarde para todos. Obrigado a todos que assistiram e divulgue, lance esse vídeo, comunique ou quem sabe compartilhe, estará nos ajudando a lançar este livro, tá ok? Um abraço, gratidão, obrigado a todos.